Oi pessoal, vamos continuar com a minha montagem do Nissan Skyline. Vamos lá! So this is a Gundam. Bom, se você não assistiu a primeira parte, recomendo que assista a primeira parte, onde eu pintei a carroceria dele, né? Vou colocar um card aqui, também o link na descrição desse vídeo. Então agora, prosseguindo com a montagem, eu preciso completar a carroceria e depois fazer toda a parte do assoalho e do interior, né? Uma parte importante da carroceria, e era a parte que eu estava mais tenso em fazer, é pintar os detalhes que você precisa mascarar. Então ela tem alguns detalhes que no carro de verdade seriam em borracha ou plástico e precisam ser em preto, um preto semifosco, né, para imitar a aparência de borracha. Então no manual ele só fala que você tem que pintar essas partes em preto, e se você já acompanhou algum outro vídeo, você precisa mascarar, cortar masking tape no formato certinho, né? São o que eles chamam em inglês de window trim, que seria a borda da janela, né? Aquelas borrachas que conectam ali as janelas, né? Os vidros do carro com a carroceria. Então essa era uma parte que eu tava muito tenso, tava muito preocupado em não fazer direito e eu acabei não gravando nada. Então eu tô mostrando agora então imagens desse trabalho já feito, né? Mas se vocês quiserem dar uma olhada em outros vídeos, né, de builders mais experientes de carro, você vai ver como que eles fazem isso, que é usando masking tape e cortando ela, normalmente com estilete, alguma lâmina, cortando a masking tape. Existem outras formas de fazer, mas essa é a mais comum e foi a que eu fiz também. Cortando ela, deixando marcadinho ali, porque tem um pequeno relevo, né, na carroceria dele, e depois pintando com essa tinta da Tamiya, que é a X18, que é o preto semifosco, né, ou semi-brilhante. Ela é uma tinta mais acetinada para dar aparência. Então você tem que fazer isso para pintar todas as bordas ali dos vidros, né? Do vidro dianteiro, né? O para-brisa, os vidros laterais e também o vidro traseiro. E também ele tem uma pequena faixa embaixo do para-choque dianteiro dele, tem essa pequena faixa que é para ser em preto. Eu fiz, sinceramente, ficou muito melhor do que eu achava que ia ficar, porque eu estava bem preocupado, mas o resultado ficou legal e aí deu para prosseguir com a montagem. Então, mostrando primeiro tudo que eu fiz da carroceria, né? O próximo passo, então, é pintar, né, com a tinta cromada. Eu usei uma Chrome Silver da Tamiya, a Enamel, né? Porque se borrar é fácil limpar Enamel por cima desse verniz, usando o thinner de Enamel. Então, eu pintei com essa Chrome Silver da Tamiya essas partes afundadas onde vão as lanternas dianteiras ali, né? Essas duas luzes, na verdade, são os indicadores de seta, né? Dianteiros do carro. E também atrás dele eu pintei com ela. E aí é só colar essas partes clears. Elas vêm totalmente clear, então, por exemplo, essas que precisam ser amarelas, eu tive que pintar com o Clear Yellow, eu usei, na verdade, o Clear Orange da Tamiya, né, a tinta, pintando por dentro, dá pra pintar com pincel mesmo, que como você vai pintar por dentro, não tem problema que seja com o pincel, porque pelo lado de fora vai aparecer liso. Então eu pintei e colei usando cola branca, essa cola tenaz, cola escolar, né? Pra não manchar, não marcar, porque se você usar, por exemplo, Super Bonder ou uma super cola, pode ser que ela esbranquice o plástico e vai estragar a aparência. Então eu colei, não mostrei, de novo, todas as etapas, eu não gravei tudo, né? Porque é um processo muito cansativo e tem muita coisa que ainda não tinha bem certeza em como fazer, mas eu tô mostrando aí tudo que possível, colocando todos os faróis. Eu sei que essa lanterna traseira tá amarela, tá laranja e ela não deveria ser vermelha. Eu vou corrigir isso depois, mas eu não mostrei, mas eu corrijo depois, porque é para ela ser tipo a luz de neblina do carro. Então é para ela ser vermelha e não laranja. Eu errei na hora de pintar e não percebi, só percebi depois que eu gravei. O próximo passo são os faróis dianteiros, eles vêm todo cromado, mas se você olhar no carro verdadeiro e no próprio manual ele fala que você tem que pintar umas partes deles em preto, então eu usei a tinta da Vallejo com um pincel e cuidadosamente fui pintando essas partes em preto para dar a separação de cor correta, e aí é só colar esse farol, né, por dentro ali. Eu usei super cola, né, para colar ele por dentro e depois colocar a lente por fora. A lente também do farol eu usei cola branca para não manchar, não marcar ela, para ficar o mais limpinho possível o trabalho. Outra coisa que precisa ser feita é usar essa tela que vem com o kit, cortar ela na medida certa. Você precisa cortar em 2 pedaços e no manual fica indicado as medidas, né? Tem em medida real que você tem que cortar para colar ali por dentro, né, do para-choque, para aparecer essa grade que vai ficar ali no para-choque dianteiro. Essa parte eu também colei com super cola, né? Eu falo super bonder, mas na verdade eu tô usando uma americana, que eu já vi outros builders usarem e dizem que é melhor que super bonder. Então eu comprei ela pela internet, essa cola americana, mas creio que usar o super bonder seria muito similar e usei para prender essa grade ali por dentro.
Uma outra parte que precisa ser mascarada são os vidros, né? Ele vem como se fosse uma peça só, com os vidros, todos os vidros do carro, né? Como se fosse uma bolha, e você precisa mascarar para simular aquela parte preta por dentro do vidro no carro. Só que essa parte, felizmente, a Tamiya, em praticamente todos os kits de carro, não absolutamente todos, mas na maioria, vem uma masking tape já pré-cortada, certinha para você colar nessas partes. O único trabalho é posicionar direitinho, colar por dentro do vidro, né? E depois você mascara por fora do vidro para não ter o perigo do overspray, do excesso de tinta passar pro outro lado e sujar o vidro por fora, né? Então você pode mascarar por fora, mas aí você pode mascarar de qualquer jeito. E usar a mesma tinta, o preto semi-brilhante, por dentro, porque você pintando por dentro, por fora vai dar uma aparência lisa e bonita. Então você não pinta essa parte, esse detalhe preto por fora, você pinta por dentro e por fora fica bonito. Você nem precisa usar o aerógrafo. Como você está pintando no plástico liso por dentro, você pode usar o pincel, que do outro lado não vai ficar visível as marcas do pincel. Mas eu usei o aerógrafo porque é mais prático para mim. Depois de cuidadosamente remover a masking tape, tá aí o resultado do vidro já pintado. Ficou bem bonito, ficou bem certinho, bem retinho. E por fora, né, o preto fica brilhante, fica bonito, porque ele tá passando através do plástico transparente do vidro. Para colar o vidro, você pode usar essa super cola, desde que seja com bastante cuidado para ela não manchar o vidro, né, a parte visível do vidro. Você pode usar cola branca. Existe uma cola específica para vidros de kit de plastimodelismo, né, que ela não vai manchar. Você pode usar, por exemplo, já vi gente usar fita isolante por dentro. Eu só achei que, infelizmente, essa parte do vidro não tem uma boa parte, assim, uma tabzinha, um pedaço extra do plástico feito para encaixar especificamente numa parte da carroceria. Como vai acontecer com muitas coisas nesse kit, e pelo visto é normal do modelismo de carros, nem todas as peças têm uma indicação clara do lugar exato onde ela deveria. Apesar de praticamente todas terem que ser coladas, né, não é snap fit como o Gunpla. O Gunpla não só é snap fit, como também o próprio encaixe dele indica o pino e o buraco onde ele tem que encaixar. Aí, como você tem que colar, eu acho que pelo menos podia ter umas indicações mais fáceis. Esse pedaço do vidro tem que encaixar nessa parte da carroceria para o vidro estar na posição e você saber que você encaixou. Então você acaba tendo que ir meio que no visual e no feeling ali mesmo, né? Então deu um pouco de trabalho, eu não mostrei completamente o processo de encaixar o vidro, porque foi bem mais difícil do que parece aí nesse vídeo. De novo, eu sempre gosto de dizer, nada substitui a experiência. Então, por mais que você assista vídeos, por mais que você conheça a teoria, você sabe os materiais, você tem os materiais, é outra experiência quando você precisa fazer. Então esse primeiro carro foi um aprendizado bem maior do que parece nesse vídeo pra mim, porque várias coisas eu fui descobrindo que não são tão fáceis. Quando você vê num vídeo de outra pessoa experiente e habilidosa fazendo, parece bem mais fácil do que é. E até a colocação do vidro, que eu achei que seria um processo simples, não foi fácil nesse carro. Eu acho que a Tamiya, os fabricantes, poderiam facilitar, deixando uma marcação mais clara no vidro que não fosse visível, é claro, no carro montado, de onde ele deveria encaixar, né, ter um pininho, alguma coisa que encaixasse também por dentro da carroceria. Mas enfim, né, é só um comentário de quem está acostumado com Gunpla, que é bem mais fácil de montar do que Model Kit de carro. O último detalhe que faltava eu finalizar da carroceria são os repetidores dos indicadores, né, da luz de seta do carro. Ele tem esses dois do lado. Infelizmente ele não é uma peça moldada separada nem nada, é só um relevo na carroceria. Então eu mascarei esse retângulo, né, que tem as bordas um pouquinho arredondadas, para poder pintar e ter a cor ali mais ou menos parecido com o laranja que ele deveria ter, né? Não vai ficar parecendo uma peça transparente como um farol de verdade, né? Uma luz de seta de verdade, mas eu pintei com essa Mirror Silver da Hobby Mill, né? Uma tinta cromada, e depois passei o Clear Orange também da Tamiya, né? Dessa vez com um aerógrafo, para dar essa aparência, para tentar imitar mais ou menos como seria a luz de seta. Removendo a masking tape, ficou direitinho. Eu vou depois fazer, eu não mostrei, mas eu vou colocar um accent color, né? Para fazer um panel line em torno dessa luzinha em preto, para simular a borracha, né? Que prende a luzinha na carroceria. E aí tá ok a carroceria para montagem. Então agora nós vamos para a parte toda mecânica do assoalho e também o interior do carro. Começando então pelo interior do carro, né? Vocês percebem aí que o banco não vem com esse furo, né? Que deveria ter, essa parte vazada. Você pode só pintar de preto, que é o que o manual fala, mas eu achei legal usar um pin visor ali, aquela mini broca manual, e furar ele. Não ficou assim perfeito, mas eu achei que foi um detalhe interessante que eu adicionei.
O manual do kit sugere cores bem específicas para o interior, né? Mas eu tomei algumas liberdades, né? Então as cores principais do painel eu acabei usando aquele cinza escuro dos Titans, né? Porque eu tenho já essa tinta pronta, misturada. Eu achei que seria um cinza escuro legal, para não fazer todo ele em preto, né? Então aí é o painel dele, tem uns water decals que você tem que colocar, né? Ele tem um computadorzinho de bordo meio primitivo, né? Do lado que fica do lado em cima do painel, e também tem um water decal para os mostradores do painel, e as outras partes você vai colando. Alguns detalhes você pode pintar na mão, como eu fiz, né? Usando enamel, pintando aí em cromado, mas é meio que vai do seu gosto. Eu tava olhando fotos de um carro de verdade que eu tava usando como referência e tentando mais ou menos copiar ele. Para simular o carpete do carro, eu usei um pozinho que eles chamam de flocado, né, flocked, alguma coisa assim, que normalmente pode se usar para unha, né, para fazer unha flocada, que durante um tempo foi moda. Então esse pozinho você joga ali, eu apliquei um verniz, né, pode ser qualquer tipo de verniz, ou pode ser até cola branca, e você joga esse pozinho por cima para simular esse carpetezinho, tanto ali pro assoalho do carro, quanto também pro tampão traseiro, onde ficam as caixinhas de som atrás do banco traseiro, né, e colando. Os bancos eu fiz um mascaramento bem simples, não ficou muito perfeito, para fazer uma separação de cor, porque no carro de verdade tem uma separação de cor dentro no próprio banco, entre duas cores diferentes no acabamento dele, e colando ali o painel, deixando o interior pronto. Lá pro fundo, embaixo do painel, dá para ver que não tá com esse flocado. Eu não tinha percebido que essa parte ia ficar visível, mas depois eu reapliquei, vocês vão ver mais para frente. Bom, agora então é partir para o assoalho do carro e as partes mecânicas da suspensão e as rodas, né? Então a base ali eu pintei todo esse assoalho de preto, naquele mesmo preto semi-brilhante. O manual indica que só algumas partes deveriam ser nesse preto semi-brilhante e outras poderiam ser na própria cor da carroceria. Mas eu achei que ia ser mais fácil pintar tudo de preto e eu já vi outros builders fazerem todo ele assim em preto e eu acho que fica até mais legal o assoalho todo numa cor, então eu pintei todo ele com esse preto semi-brilhante. A roda também vai muito do seu gosto, né? Eu escolhi não tirar o cromado dela, né? Eu pintar por cima do cromado, embora uma opção seria remover o cromo primeiro, mas daria mais trabalho. Então eu pintei com um cinza metálico, um grafite, né? Não tão escuro, que eu achei que ia dar um bom tom para não chamar tanto a atenção. Eu queria que as rodas ficassem um pouco mais discretas, já que a pintura do carro em si já é uma cor bem exótica. E encaixar os pneuzinhos de borracha nessas rodas é um processo bem legal. Foi a primeira vez que eu fiz isso, né, no Model Kit. É bem bacana encaixar porque os pneuzinhos são de borracha de verdade. Eles têm os relevos com o nome, então esse daí dá pra ver que é um Bridgestone Potenza, né, o tipo do pneu. É bem bacana de fazer. Para as partes mecânicas da suspensão, da transmissão do carro, você tem a opção, né, de fazer com cores diversas. Já vi gente usar uns dourados, outras cores. Eu resolvi seguir mais ou menos o manual, então usando basicamente um prateado, um cromado, que foi a Mirror Silver, e usando o preto semi-brilhante ali para fazer isso, até porque eu estava meio corrido com o tempo, tentando terminar dentro do prazo do Group Build, né? A suspensão ali eu pintei de cromado, e esse detalhe da mola, o manual fala para ficar no preto, mas eu achei mais legal fazer em vermelho, usei enamel vermelha para ficar mais chamativo, eu achei que ficou bem bacana. Algumas partes aí do assoalho, da transmissão, tem algumas partes que são para serem prateado, então usei de novo a Chrome Silver da Tamiya Enamel para fazer essa separação, pintei no pincel mesmo, não precisa assim ser super preciso, né, até porque era meu primeiro, e como eu falei, eu tava meio corrido de tempo, e também são partes que não vão ficar visíveis, né? Vai ficar embaixo do carro. Então eu fui pintando ali para dar uma pequena separação, né? Para ficar um pouquinho mais interessante visualmente. Para os discos de freio, o manual fala para pintar a pinça do disco de dourado, mas se você olhar no carro real, é quase que um laranja metálico. Então eu resolvi, já como eu já ia pintar o disco em si de cromado, passar um clear orange para fazer um candy laranja para as pinças de freio, tanto dianteiras quanto traseiras. E na dianteira vem um mini water decal da Brembo, né, a fabricante de sistemas de freio, que o carro utiliza colocar esse decal ali. Então eu mascarei para poder pintar só a pinça de freio separada do disco. Outro pequeno detalhe que faltava era colocar o retrovisor, né, o retrovisor central ali, o espelho retrovisor que fica no meio, e esse aí eu pintei um lado dele de prateadinho para ficar mais bonitinho e colei. A montagem, né, das partes da suspensão,
tudo, é bem trabalhosa, tem bastante coisa para colar, tem bastante peça pequena, encaixe, tem uma parte articulada, né? Porque as rodas, em primeiro lugar, elas giram de verdade e também a suspensão dianteira tem um braço de direção que conecta as duas rodas porque elas viram. Então elas são conectadas para quando você virar uma, a outra também virar. Então isso aí deu um pouquinho de trabalho, é algo que também eu nunca tinha feito, né? Então eu gravei bastante, eu vou deixar passando um pouquinho das imagens aí para vocês verem, né? Mas não tem muito que eu comentar. A não ser que dê um pouco de trabalho, exige paciência, é algo que eu já tinha visto bastante gente fazer, mas parece bem mais fácil de ver alguém fazer do que você efetivamente fazer. Ainda mais porque essas peças estão pintadas, você cola com super cola, então se você deixar borrar a super cola, cair em outra parte, grudar no seu dedo, é complicado. Então exige bastante atenção, cuidado, né? Mas eu fui fazendo devagar e acabou dando tudo certo, consegui. Algumas peças não parece muito claro onde ela tem que encaixar, o pino para indicar a posição também não é muito claro, mas eu fui meio que me virando, acabou dando certo. E aqui, então, resultado final com as rodas já colocadas, né? Como vocês veem, elas giram. E agora é só colar a parte da cabine, né? Do interior do carro, nessa parte do assoalho, para ter essa base completada. E depois de completar isso, é encaixar essa parte na carroceria. Esse processo também é outro processo que parece simples, mas é bem mais difícil do que eu achava. Algumas partes querem enroscar em outras, enroscou naquela telinha da grade do para-choque dianteiro. Eu acabei desistindo de gravar porque estava muito difícil mostrar isso na frente da câmera enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo e encaixar tudo. Então eu vou pular para quando já estava encaixado para vocês verem como que ficou no final. Por fim, faltava só então colar os dois retrovisores, né, que eles ficam colados no próprio vidro, e também o spoiler traseiro, era uma outra parte que faltava eu colar para finalizar a montagem do carro em si. Finalmente consegui terminar, faltava um dia para acabar o prazo do Group Build, mas consegui terminar, deu tudo certo, né, não teve assim grandes tragédias, nenhuma peça quebrou, nada, então acabou dando certo, o que é sempre um resultado positivo. Aí você tem o carro finalizado, finalmente, já na mão. Eu coloquei as placas dianteiras e traseiras, eu escolhi só colocar GTR. Tem uma outra opção que é uma placa japonesa, né? Uma placa de verdade, mas eu escolhi colocar GTR. E tá aí ele, segurando na mão, tô usando até uma luva para evitar marcar muito a pintura, né? Porque toda vez que eu colocava o dedo, eu tinha que ir lá passar uma flanelinha para tirar a marca. Mas tá aí ele, finalmente completado. O resultado ficou muito bom. Vou mostrar agora ele girando completo, né? Mais ou menos ali como eu costumo fazer para Gunpla, para vocês terem uma ideia. Mas vou falar então agora do resultado final e da minha experiência, né? Em primeiro lugar, eu vou dizer pra vocês, né? Vocês sabem que eu não sou adepto da falsa modéstia. Se eu acho que ficou bom, ficou bom. Se eu acho que ficou mais ou menos, ficou mais ou menos. Eu acho que o carro ficou bom, ficou bem melhor do que eu achei que ficaria. Eu achei por ser o meu primeiro, por eu não ter muita habilidade manual, com mascaramento, pintura na mão, detalhes manuais, né? Eu prefiro algo mais simples, mais direto de fazer como Gunpla. Eu achei que não ia ficar muito bom. O resultado ficou muito bom, ficou bem melhor do que eu achava, né? Não ficou perfeito, tem vários defeitos em vários lugares, várias coisas que eu gostaria que tivesse ficado melhor, mas como eu sempre falo, uma hora eu tenho que terminar o projeto. Então, algumas coisas vão ficar assim, não ficaram perfeitas, mas quem sabe num próximo carro eu tento aperfeiçoar com mais experiência. No geral, eu achei que ficou muito bom, gostei bastante da pintura, da cor dele, né? Alguns detalhes que eu fiz ficaram legais, então o saldo final é mais do que positivo. Sobre model kits de carro e o carro em si, o kit, é difícil recomendar se você está acostumado com Gunpla, porque é bem diferente, é bem mais difícil, eu acho que é mais frustrante. Se você gosta muito do carro, o resultado final pode ser compensador. Eu gosto muito de carros, eu gosto muito do Nissan Skyline, então o resultado final é recompensador. Mas o processo em si não foi agradável para mim, não foi divertido como é muitas vezes montar um Gundam. Mesmo um Gundam pintado, que é um pouco mais chato de montar, é mais divertido, né? O trabalho maior mesmo é um trabalho delicado para você ter um resultado final que te agrade. E no final, o resultado final me agrada, mas não foi fácil. Então, em geral, esses kits são baratos no Japão, se você quiser experimentar um, né? Infelizmente, no Brasil, tudo acaba ficando mais caro, mas ainda assim, um kit desse vai ficar no preço de um
entre um high grade e um real grade, dependendo do master grade, né? Mas são kits que no Japão custam o preço de um high grade, é coisa de 2.000 ien no Japão, né? 15 dólares. Infelizmente no Brasil fica mais difícil. Mas se você tiver interesse, se tiver um carro que você gosta, eu acho que no carro, mais importante do que nunca, é ser um model kit de um carro que você gosta. Tentar montar um model kit de um carro que você não é fã, eu acho que vai ser mais difícil ainda, né? Especialmente se for o seu primeiro. Mas, no geral, eu acho que o saldo foi positivo. Eu até me interessei em comprar outros model kits, mas ainda tenho um Porsche, né, que é o meu carro favorito da vida, um Porsche 911, que eu ainda pretendo montar. Então vamos ver se um dia eu monto ele e aí eu penso em quem sabe outros. Mas realmente eu percebo que o meu hobby é mais Gunpla mesmo, né? É legal variar, sair um pouco da zona de conforto, mas o que eu gosto mesmo é Gunpla. Model kit de carro é bem mais difícil, bem mais complicado, é interessante, mas talvez não seja algo assim exatamente pra mim. Mas foi isso, foi esse o resultado final. Como eu falei, ficou melhor do que eu achava. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja instrutivo, né? Pra vocês conhecerem um pouco do processo. Como eu falei no outro vídeo, assistam vídeos de gente mais experiente, mais habilidosa montando, que às vezes são vídeos até mais gostosos de assistir, né? Pra vocês terem aí uma ideia. Não assistam esse vídeo na ideia de tipo, vou aprender com o Febre Gundam como montar um carro. Eu dou algumas dicas, algumas coisas que eu aprendi, que eu descobri na prática, mas é claro que um vídeo de alguém mais experiente vai ser bem melhor como aula, como aprendizado do que assistir o meu. De qualquer forma, eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, eu agradeço. Vamos espalhar essa Febre Gundam. Obrigado e até a próxima!